Glória a Deus. Boa noite. Minha linda. Meu Deus. Minhas duas irmãs estão aí, Andréia. Olha os povos bonitos, cheirosos entrando aí, ó. Como que vocês estão? Boa noite a todos. O Wilson tá na estrada. Deus abençoe a vida de todos. Hoje nós vamos fazer uma palavra sobre o chamado. Quem aí foi chamado? Boa noite, Andréia. Deus te abençoe. Boa noite, amor. Compartilha a live aí, gente. Chama mais pessoas. Meu cunhadão. Nayane, fidelidade, Nayane. Nayane, seu nome tem que ser fidelidade, sabia? Eu nunca vi ninguém fiel igual você. A gente brinca assim, mas, né? Shalom, Cunha. Saudade, né, Nayane? Saudade. Cadê a Lisiane? Chama ela. Hoje nós vamos falar sobre chamado. É bom ela ouvir. Glória a Deus. Amém. Amém. Chama ela lá. Deixa eu queria... Deixa eu fixar aqui. Lucas. Abra a Bíblia de vocês aí. Lucas 9, 57 ao 62. É a palavra de hoje.
Mas é onde fixa comentário, acho que não é. O YouTube é que a gente fixa aqui, acho que não sei. Não sei se dá. Lucas 9, 57 ao 62. Vamos ler. Deixa eu baixar o som aqui, para não atrapalhar minha voz, amém? A Lisiane. Ei, Liz, tudo bem, amada? Saudade. Tawane, boa noite, Deus abençoe vocês. Não chora, não fica pondo carinha chorando aí, não. Nós não nem começamos o negócio, não vai ter, no meio da live vai ter um chororô. Me ajuda aí, gente. Paz, saudade também. Olha, nosso café, né? Café tá caro, mas nem por isso a gente não vai tomar um, tá? Vamos dar jeito de marcar, vai eu, você e a Nayana, a gente se encontra. Vamos tomar um café no lugar aí pra gente conversar. Eu sinto muita saudade de vocês. O tempo lá na casa de oração foi muito bom. Bom, amados, a palavra em Lucas 9, 57 a 62, que vai dizer assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse o segundo homem: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o terceiro homem: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te entregar esse momento ao Senhor, essa porção de horas que nós estamos separando para ter um momento de palavra. Que o Senhor venha falar, Pai, com cada um que está aqui presente, aquelas pessoas que ainda vão ouvir depois. Que essa semente dessa noite seja lançada, Senhor, no coração de cada uma e venha frutificar na forma e na quantidade conforme a tua vontade. Estabeleça em nós o teu reino e que a partir de hoje nós possamos entender o propósito e o chamado de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro homem se ofereceu para seguir Jesus. E ele não foi chamado por Jesus, ele se oferece. E a resposta de Jesus adverte o entusiasmado. Estava cheio de vontade. De que ele não sabia o que ele estava fazendo e nem o poderia saber. Seguir Jesus não é entusiasmo, não é fogo de vontade, não. Seguir Jesus não vai ser sobre o entusiasmo. E sim, ao decorrer dessa palavra, nós vamos entender como que procede a chamada de Jesus em nossas vidas e como que isso nos afeta, o peso que isso acarreta em nossas vidas. Então, esse primeiro homem aqui, ele se oferece a seguir Jesus, ele não foi chamado. E Jesus o tem como uma pessoa entusiasmada que não sabia o que estava fazendo e nem falando. Porque nós sabemos, nós que decidimos um dia levantar as nossas mãos e aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós entendemos o peso dessa chamada. Nós entendemos o
peso dessa habilitação, dessa entrega para o Pai. Não é simplesmente dizer que eu quero seguir a Cristo e acharmos que as coisas vão ficar tudo bem, não vai ter problema nenhum. Ei, Nanda, boa noite. Deus abençoe sua vida e todo mundo que está entrando agora. Então, seguir a Cristo não é simplesmente uma euforia, um fogo de palha, não, não. E no decorrer dessa palavra nós vamos entender. Então, esse primeiro homem que decide seguir a Jesus, ele não foi chamado. E Jesus o chama de entusiasmado. Deus te abençoe, princesa. E esse é o sentido da resposta, da qual se mostra aquele que segue uma vida com Jesus como verdadeiramente ela é. Porque nós sabemos que seguir Jesus não é uma vida fácil. Seguir Jesus não nos tira de problemas ou ventos fortes. Pelo contrário, quando você se disponibiliza a seguir a Cristo, quando você levanta uma bandeira de Cristo na tua vida, você pode ter a certeza que Satanás vai começar a ver você como um alvo, e um alvo certeiro, onde ele vai estar sempre mirando dardos inflamados, setas, lutas, problemas e ventos sobre a tua vida. A paz do Senhor, amada. Neia. Então aqui vai falar daquele que está a caminho da cruz. Que na verdade ele não queria passar por esse processo. Mas Jesus estava a caminho da cruz, ele seguia naquela direção, cuja uma vida inteira descrita no apostólico vai nos descrever uma palavra como aquele que padeceu, aquele que sofreu, aquele que foi chamado para a cruz. Aquele que não se ofereceu, não, ele foi chamado, Deus o chamou para a cruz. E com isso nós aprendemos como que é o peso de uma chamada. Amém? Ninguém pode desejar isso por escolha própria. Ninguém decide por uma cruz por escolha própria. Ah, hoje eu vou para a cruz. Hoje eu quero me entregar, eu quero furar as minhas mãos, os meus pés, eu vou apanhar até arrancar pedaços de carne das minhas costas e eu vou perder meu sangue todo. Hoje eu decidi me entregar por alguém. Não, não é assim. Ninguém escolhe a cruz por vontade própria. Porque, na verdade, ninguém pode chamar a si mesmo. Por isso que hoje nós vamos falar do chamado. E o chamado, você vai entender que não é você que se ofereceu a Jesus. É Jesus que te chamou nessa noite. E é Ele que está te chamando agora. Então, o propósito é muito além do que o que você imagina. Você foi chamado por aquele que te amou primeiro. Você foi chamado por aquele que te escolheu, que te fez descer do céu, da glória dele, te colocou no ventre da tua mãe e te fez ser quem você é hoje. Paz, Rodrigo, Deus te abençoe. Você foi chamado por Jesus, você foi escolhido. Então a chamada com Jesus ninguém escolhe por si próprio. Assim como Jesus não escolheu a cruz, ele foi porque era um cumprimento de uma palavra. E Deus o escolheu a cruz. E nessa noite Deus está te chamando e dizendo que é Ele que te chama. Não é você quem escolhe seguir a Cristo, não. Isso daí é como primeiro Jesus vai falar que ele era uma pessoa que estava ali ele se oferece a seguir a Cristo e Deus o chama de entusiasmado. Porque seguir a Cristo não era mais a questão da minha vontade, da minha escolha. É porque algo maior me separou, me chamou, me selecionou. E isso, Rodrigo, queima no nosso coração de noite. A chamada com Cristo é onde ele te separa para o propósito. E doa o que doer, o teu processo te esmaga. O teu processo te leva ao chão para que você esteja habilitado para a chamada de Deus na tua vida. Não é simplesmente a gente dizer que eu tenho um hobby de seguir a Cristo. Não. Hoje eu me entrego para a cruz. Não é isso. A chamada de Deus em nossa vida vai muito mais além do que isso.
Então ninguém pode chamar a si mesmo. Jesus te chama nessa noite. E diz Jesus, e suas palavras vão ficar sem resposta, quando ele diz ao rapaz, ninguém pode chamar a si mesmo. O abismo entre a oferta espontânea ao chamado e o verdadeiro chamado permaneceu em aberto. Existe uma distância, um abismo, como aqui vai dizer, entre a oferta que Jesus lança para a tua vida e a resposta que você vai dar para o mestre. Existe um abismo nos separando do propósito de Deus em nossas vidas. Mas aí, aqui vai dizer que quando é o próprio Jesus que chama, ele constrói uma ponte que liga a tua vida à vida dele. Então, essa ponte vai transpassar qualquer distância desse abismo do chamado de Cristo para conectar o teu coração, para te separar nessa noite. Então, o abismo mais profundo não é obstáculo para a vontade de Deus, aleluia. Não existe abismo, amados, que possa te separar da vontade de Cristo na tua vida. E isso nos alegra, porque se nós começarmos a entender o que é uma chamada, a gente não permanece mais nesse lugar de dor e angústia. O segundo discípulo quer enterrar o seu pai. Lá em cima ele fala, Senhor, eu quero te seguir, mas me deixa enterrar o meu pai. E ele fala, me deixa enterrar o meu pai antes de seguir Jesus. A lei humana o prendeu. A lei humana o segurou. Aqui, entre a vontade de um coração humano, a chamada do mestre, houve uma lei natural que naquela época tinha muito poder, mas na nossa também hoje ainda tem, de enterrar aquele que nós amamos, de enterrar aquele que nós perdemos, porque é uma lei da vida, pessoas nascem e morrem. Então aquele homem, ele declara que ele quer seguir a Jesus, mas que ele precisava enterrar o pai dele. Então, a lei daquele exercício, daquela situação de morte, prendeu ele. E ele sabia o que ele quer e o que ele tinha que fazer. Ele sabia. Antes, porém, deve cumprir a lei e só então poderia seguir a Cristo. Acontece um obstáculo entre a pessoa chamada e Jesus. Quantas coisas mortas têm nos prendido de avançar no segmento com Cristo essa noite? Quantas vezes nós lutamos com barreiras naturais, físicas, de coisas que nos acometem, que nos impedem de atendermos o chamado de Cristo em nossa vida nessa noite? Às vezes nós achamos que da forma que nós estamos servindo e seguindo a Jesus, mas Deus essa noite está te perguntando, será que verdadeiramente você tem me seguido? Será que verdadeiramente você tem abandonado todas as situações que tem te acometido e dado a primeira escolha, a minha chamada? A isso, o chamado de Jesus se contrapõe muito forte nessa situação. Não admitindo que, logo naquele momento, algo intrometesse entre ele e a chamada. Jesus não aceita que nada intrometa entre ele te chamar e a sua vida para com ele. O nosso Deus é aquele que está falando como uma pessoa que exige exclusividade quando ele te chama para a promessa. Quando ele te separa para aquilo que ele confiou em ti, pelo sacrifício de cruz que ele fez por ti, ele, no mínimo, ele exige de mim e de você que nós nos entreguemos para ele de corpo e alma inteiramente, e nada nessa vida, nada mais possa nos impedir de aceitar o chamado dele e seguir sem impedimento nenhum. Esse é o Deus que está falando com você essa noite. Ele não permite que nada intrometa entre ele e você.
mesmo sendo algo sagrado pela lei, como enterrar os seus. Naquele momento, por causa de Jesus, a lei visava atrapalhar o chamado. E essa lei vai ter que ser violada, porque, como eu falei, Jesus não aceita que nada, nem ninguém intrometa na chamada, na busca que ele está fazendo por tua vida nessa noite. Nada nem ninguém pode entrar, intrometer, separar a chamada de Cristo sobre a tua vida nessa noite. Então, essa lei, ela teve que ser violada por Jesus. Pois ela já não tem o direito de interferir entre Jesus e a pessoa chamada. Aleluia. E ele fala, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O que é morto é aquilo que atrapalha a tua vida com Cristo nessa noite. Aquilo que tem servido de empecilho na tua vida, de buscar a Deus, de jejuar, de orar, de cultuar, de ter comunhão, de fazer o chamado, cumprir o evangelismo, é algo morto na tua vida nessa noite. E Jesus está falando que ele vai intervir nessa situação em nome de Jesus. Nada, nem ninguém vai tomar o espaço de Cristo na tua vida nessa noite. Nós cremos, eu estou declarando uma palavra sobre a tua vida. Nada do que tem se levantado contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, contra o teu coração, aquilo que tem dilacerado a tua alma no profundo, e noites a fio você tem se perguntado o que e por quê, até quando. Deus está falando nessa noite, declare isso como algo morto, porque isso tem intervido entre mim e você, diz o Senhor. E nós não podemos aceitar. Você vai ser livre desse empecilho nessa noite, em nome de Jesus. Assim, Jesus vai contra a lei e ordena o discípulo. Ele ordena o discípulo. Só Jesus pode falar assim, e dele é a última palavra, e o outro já não pode contestar. Quando Jesus te chama, amados, ele te separa para um propósito. E aqui vai dizer que nem um abismo, nem distância, nem terra morto, nada vai impedir de você seguir o chamado de Deus na tua vida hoje. E tudo aquilo que se submeter, interferir, intrometer entre a chamada de Cristo na tua vida e o propósito dele com você é declarado coisa morta nessa noite. Nada, nem ninguém vai te separar do amor de Cristo nessa noite. E ele está te chamando para despertar. E o chamado com o Senhor é irresistível. O chamado com Jesus é irresistível. Nada pode intrometer entre a minha chamada com meu mestre. Aquele que te deu a vida está te chamando nessa noite. E aqui eu tenho 3 pessoas. Um se oferece, não foi chamado, e Jesus o chama de entusiasmado. O segundo quer seguir, mas eu preciso enterrar os meus pais, o pai dele. E Jesus não permite. O terceiro rapaz, homem, rapaz, entende o chamado como o primeiro. Ele entende como uma oferta que Jesus estava fazendo. E essa oferta que só ele mesmo poderia fazer. Ninguém como o outro poderia lançar essa oferta. Mas, ao contrário do primeiro, ele julgou-se no direito de impor condições para seguir Jesus. E ele se julgou no direito de impor condições para seguir o mestre. E com isso ele entrou em total contradição, que ele mesmo declarou, ele já não sabia mais nem o que ele estava expressando com aquilo dali. Seguir a Jesus não é questão de vontade própria. Seguir a Cristo. Aqui nós temos 3 pessoas que se habilitaram em seguir Jesus. O primeiro se oferece, Jesus declara que ele não sabia o que fazia e o chamou de entusiasmado. Porque ninguém se oferece para a cruz por livre e espontânea vontade. Não. Assim como Jesus foi entregue, porque Deus o separou para o propósito de cruz. Nessa noite Deus está falando com pessoas que estão ali para enterrar coisas mortas, e Deus está declarando sobre a tua vida: não há abismo
que separe entre você e a chamada. E sobre essa situação, Deus ultrapassa por cima das leis e faz com que a vontade dele se cumpra, porque o chamado sobre a tua vida é irresistível e nada, nem ninguém, nada vivo, nada morto, vai se interpor entre você e o chamado dele na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que caia por terra todo impedimento, em nome de Jesus. Então esse terceiro rapaz, ele quer pôr-se à disposição de Jesus, mas ao mesmo tempo ele colocou ali o empecilho entre ele e Jesus. Ele diz, mas me deixa primeiro. Pronto. Hoje eu penso que é assim, Jesus, eu vou te seguir, mas peraí, que eu tenho que ali resolver uma questão. Mestre, eu tenho que arrumar um negócio ali. Senhor, eu lembrei que na minha agenda hoje tem um negócio que eu não posso perder. E isso são desculpas que você tem colocado entre você e o chamado com Jesus. Quer segui-lo, porém, quer criar você mesmo as condições em seguir Jesus. Mas, primeiro, condição. Você está impondo o Senhor, o Mestre, a aceitar a sua condição, em que você vai resolver não sabemos o quê, porque isso está sendo em primeiro lugar do que a chamada sua com Jesus. Vocês conseguem perceber isso essa noite? O que tem colocado na tua vida, que tem chegado primeiro a vontade de seguir a Cristo? O que tem atrapalhado a sua vida de se entregar totalmente àquele que é o Deus que sabe todas as horas, que sabe a tua vida desde o nascer até o descansar. Ele é o dono do tempo, ele é o dono da nossa vida, é ele que supre as nossas necessidades, é ele que sonda o teu coração essa noite. Então Deus me trouxe aqui essa noite para liberar para você uma palavra. Saia desse lugar de dependência, de colocar coisas e pessoas sobre a vontade de Cristo na tua vida. E se entregue totalmente à voz do Mestre que tem te chamado e batido na tua porta todos os dias. Ele se disponibiliza, mas por se disponibilizar, se achou no direito de impor condições. Esse é aquele que se dispõe à obra, fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu faço tudo, eu ajudo a limpar, eu ajudo no lanche, eu ajudo na célula, eu vou fazer evangelismo, eu estou aqui, pastor, pode contar comigo em nome de Jesus. Mas por ele se disponibilizar ao chamado, ele se achou no direito de impor condições para o Senhor. Mas deixa-me primeiro. E Deus nessa noite, ele não quer saber das suas condições. Deus nessa noite, ele não quer saber das suas necessidades. Existe uma chamada para a tua vida nessa noite. E ele fala aqui que nem o abismo mais profundo é capaz de distanciar a vontade de Deus sobre a tua vida. Aqui ficou claro que nesse momento o discípulo deixa de ser discípulo e se torna uma desculpa em que pode se justificar. Às vezes nós temos sido assim, amados. A gente vem por devidas situações e problemas e questões em nossa vida diária, em nosso trabalho, em nossa família, no ambiente do nosso lar, colocando desculpas. É hora de um devocional, mas eu vou fazer. É hora de jejuar, mas eu preciso. É hora de um buscar na madrugada, mas eu tenho que ir. É hora de fazer uma visita, uma missão, mas antes eu preciso, sabe? E isso eu sinto que entristece demais o nosso Deus. Entristece o coração do Senhor. Então, esse terceiro deseja ser discípulo, porém, no momento em que aceita, mostra não desejar mais. Ele aceita, ele se disponibilizou, mas ele impôs condições. E nós não estamos falando de um Deus que aceita condições de nós como filhos. Não, não.
Nós jamais poderemos impor condições ao nosso Deus. Porque Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você saber daquilo. E nessa noite Deus está nos chamando. O modo em que faz a oferta anula o chamado. O modo em que você se disponibiliza para a obra, em colocando o problema seu na frente, já te invalida de ser discípulo de Cristo. Já não serve mais. A chamada é uma oferta, é uma entrega. Assim como Jesus foi chamado à cruz, ele se entregou. Ele não colocou nenhum problema entre ele e se deixar levar. Não, não. Ele simplesmente cumpriu a vontade de Deus, que era soberano sobre a vida dele. Dizer que ele foi para a cruz por livre e espontânea vontade, nós sabemos que não foi. Mas ele cumpriu um propósito, ele cumpriu uma chamada, ele foi obediente com a morte de cruz. E nós precisamos ser obedientes a essa morte nessa noite. Deus está nos chamando. Então, pois ele não tolera qualquer condição que possa interferir entre Jesus e aquele que obedece. Então, anulou o chamado, porque Jesus não aceita interferências entre ele que chamou e aquele que é para obedecer nessa noite. E Deus está te chamando a uma obediência nessa noite. Não quero o que Jesus quer e também não quero o que ele mesmo quer. Há uma contradição. Nem ele sabia o que ele queria. Quando você quer uma coisa e você impõe condições, você já não sabe se você quer aquilo ou não. E isso essa noite é para mim e para você. Você verdadeiramente quer servir Jesus? Você verdadeiramente sabe que você foi chamado por ele essa noite? Você decidiu entregar a tua vida, o teu tempo, a tua casa, a tua família. Você resolveu entregar o seu corpo para Cristo nessa noite? Verdadeiramente nós estamos nesse lugar de chamada. Então aqui julga a si próprio, discorda de si mesmo. Tudo isso se expressa em, mas me deixa ir primeiro. Quando ele declarou essa palavra, mas me deixa ir primeiro, ele anulou toda a chamada de Jesus sobre a vida dele. E a resposta de Jesus confirma esse conflito interior, que acaba por excluir o discípulo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que forte, meu Deus. Que forte. Às vezes eu ficava ouvindo esse versículo, né? Quem põe a mão no arado não é digno, e olhar para trás não é digno de mim. E eu acredito que vocês também já ouviram. Muitas pessoas da igreja ficam falando esse negócio, não fica? Ah, a pessoa largou o ministério. Quem põe a mão no arado e abandona não é digno de Deus. Jesus não aceita. Jesus não quer, não é digno dele. Mas aqui eu entendi. O peso desse versículo vai além. É você não se dispor. É você não deixar Deus tratar com a tua vida no nível de profundidade que ele quer tratar com você nessa noite. É você achar que está disponível a ele, quando na verdade não está. Por nossas desculpas, por nossa lenga-lenga, por nossa imaturidade, por nosso mimimi, por nossa fragilidade no processo, em não entender a vontade de Deus soberana sobre a minha vida e sobre a sua. Isso é muito grave. Então, na verdade, nós não estamos sendo aptos ao reino de Deus e estamos achando que estamos sim. E Deus nessa noite está nos despertando. Está nos chamando à entrega perfeita. A ser discípulos de reino. A ser pessoas obedientes na palavra de Deus.
a ser aqueles que não olham circunstâncias, nem problemas, nem fases, nem altos, nem baixos, nem eu, nem minha carne, nem meu coração, nem a minha vontade. É simplesmente se entregar e marchar na dispensação que Ele te colocou nessa noite. Quem não quer ir, que fique, vá sozinho. É você e Deus. Lembramos que a salvação é individual e às vezes a gente fica colocando impedimentos por causa do outro. Ah, eu vou quando meu marido for. Ah, eu vou quando minha mulher orar. Olha aí. E Deus está chamando. Ser discípulo significa dar determinados passos. Já o primeiro passo, que é consequência imediata do chamado, separa o discípulo de sua existência anterior. Quando você se declara que aceita o chamado de Deus, esse chamado já te separa da vida velha e a Lília anterior não existe mais, aleluia. E acontece uma divisão, uma separação, algo novo resplandece dentro de ti e você já não aceita mais ser domado por toda a vida velha, por toda a veste suja, por todo o peso do inferno que você carregou nas costas, por tudo aquilo que te machucou uma vida inteira, te envergonhou, te tirava do propósito. E Deus nessa noite está falando: eu te chamei para um tempo novo, para ser cheio da minha presença. E aqui vai dizer que quando você se diz discípulo, essa vida velha é separada por um período novo que Deus declara sobre a tua vida. Aleluia! Esse é o primeiro passo. Que maravilha! E esse primeiro passo separa você da vida velha. Assim, o chamado a ser discípulo cria em nós uma nova situação, uma nova vida, e se torna absolutamente impossível conciliar a vida velha com a vida de hoje. Aleluia! Como separa? Hoje é segunda, né? Eu lembro que na segunda eu ficava rebatendo a bebida de domingo. Tinha um tal de bebê para rebater. Inferno, morte, diabo.